Boa noite, amados. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 24 de novembro do ano de 2020, para mais uma live com esse tema maravilhoso que é as poderosas obras do Espírito Santo nas nossas vidas. É um prazer poder entrar aí na sua casa e estarmos juntos aí, meditar na palavra de Deus, aprender um pouco mais a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o maravilhoso e glorioso Mestre Espírito Santo. Abre o teu coração, deixa a palavra de Deus penetrar dentro de você, como uma semente que cai numa boa terra e produz muitos frutos. Abre o teu coração. Deus vai falar com você nessa noite, e não só falar com você, mas vai confirmar a palavra dele, realizando sinais, maravilhas. Creia no poder de Deus, creia nos milagres que o Senhor opera. É Ele que faz maravilhas, e Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E eu gostaria de convidar os irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, a fechar os olhos. Vamos orar, vamos fazer a oração da fé. Una a tua fé com a minha. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Cristo realizou em nosso favor e pela palavra da verdade. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado porque durante todo esse dia o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos amparando, fortalecendo, derramando sobre nós o Teu amor, Tua paz, Tua graça e nos dando da Sua sabedoria. Pai querido, Pai glorioso, abençoa, Senhor, essa live, abençoa esse momento que nós vamos passar juntos. Fala com cada um, Senhor, usa a minha vida para a honra e glória do Teu nome. Coloca as palavras certas na minha boca, Espírito Santo. Vivifica a Tua palavra, que ela não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, para que o nome de Cristo seja glorificado. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como nós falamos, hoje nós estamos na parte 6 desse tema tão glorioso, tão maravilhoso, que são as poderosas e gloriosas obras do Espírito Santo. Desde da semana passada, a gente vem ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele não podia habitar no coração do ser humano. Por quê? Porque no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, antes do seu sacrifício na cruz, antes dele conquistar a salvação para toda a humanidade, o ser humano estava preso à lei do pecado e da morte e morto espiritualmente. Portanto, o Espírito Santo não podia entrar no coração e habitar no ser humano. Então, o que Deus fazia? Ele derramava uma unção, ele dava uma unção capacitadora para o rei exercer sua função, reinar, para o sacerdote e para o profeta. Por isso que Deus usou o profeta Samuel para falar com o Saul, que era o primeiro rei, estava assumindo o reinado. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Porém, 4.000 anos, quase 4.000 anos se passaram, Jesus nasceu, morreu por nós na cruz do Calvário e estabeleceu uma nova aliança. Uma nova aliança não mais estabelecida no sangue dos cordeiros, na lei dada a Moisés, mas uma nova aliança estabelecida no sangue de Cristo, no sangue do Filho unigênito de Deus, que morreu por nós na cruz, ressuscitou, venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou e estabeleceu então uma nova aliança, um novo testamento instituído, baseado em promessas superiores, Hebreus 8:6, E Jesus, ele faz uma promessa, Ele diz, olha, e eu rogarei ao Pai, João 14,
e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, né? Eu acho lindo esse texto, porque quando Cristo, ele ressuscita, e ele fica ali durante 40 dias com os seus discípulos, né? Dando orientações, direções e também relembramentos de tudo que ele havia ensinado, os 3 anos que ele ficou com eles. Ele fala, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou enviar o Consolador para estar para sempre convosco. O Espírito da verdade. Olha aí que maravilha, né? Agora, nós precisamos compreender que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Na dispensação da graça e do Espírito Santo. Hoje quem está se relacionando com a igreja, lidando nesse mundo, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que nós não devemos, em hipótese alguma, cometer o erro e o grave pecado que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague o Espírito Santo, ou não despreze o Espírito Santo. Porque se nós apagarmos o Espírito Santo, se nós desprezarmos o Espírito Santo, nós vamos sofrer duras consequências, graves consequências na nossa vida, grave, né? Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Jesus enviou o Espírito Santo, quando ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo para realizar nas nossas vidas diversas obras. Nós vamos falar de 15, né? De 15 obras. Nós já falamos de 7. Ainda tem mais 8 obras, né? Nós vamos recapitular 7 e hoje eu vou dar mais 3 obras do Espírito Santo nas nossas vidas. Porém, todos nós precisamos compreender que o Espírito Santo, fazendo parte da Trindade, ele também é Deus, né? Ele não é uma força ativa de Deus, como dizem, né, algumas religiões, algumas seitas, dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto que a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Uma força ativa jamais vai se entristecer. O Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, né? Ele é um ser, uma pessoa viva. E ele, sendo uma pessoa e sendo Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente e soberano. Entretanto, nunca você deve se esquecer disso. Ele nos deu o livre-arbítrio. E sendo que nós temos o livre-arbítrio, significa que ele não vai passar por cima da nossa vontade, do nosso direito de escolha. Se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo, ele não vai conseguir fazer essas obras. Eu já falei de 7, né? Vamos recapitular 7 que eu já falei nas últimas lives. A primeira obra do Espírito Santo está lá em João 16, do 7 ao 11. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? E ele precisa fazer isso com todo pecador. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Foi ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso aconteceu, aí vem a segunda obra. Nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. E aí ele realizou a segunda obra, que é o milagre do novo nascimento, que está em Efésios 2, do 1 ao 10, né? E 2 Coríntios 5, 17. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi arrancado do nosso espírito
a velha natureza adâmica, e nós recebemos uma nova natureza, um novo coração. E a partir do novo nascimento, o Espírito Santo fez morada em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Por isso que a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em nosso espírito que nasceu de novo, que foi recriado pela vida e a natureza de Deus. Obra de quem? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A terceira obra do Espírito Santo é nos batizar com poder, com fogo. Atos 1, 5 e verso 8. Ele nos batiza com o seu poder, ele nos reveste com o seu poder e nos dá, junto com o batismo com o Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas para nossa edificação pessoal. Quem ora em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios com Deus, né? Glória a Deus por isso. A quarta obra do Espírito Santo é renovar o nosso entendimento através da revelação da palavra de Deus. João 16,13. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas. Quem nos dá luz, quem nos dá revelação, quem nos dá entendimento da palavra é o Mestre Espírito Santo. E quando ele nos abre o nosso entendimento, quando ele arranca o véu, a cegueira, e nos dá o seu entendimento, nos dá a sua luz, nossa mente é renovada. E assim a gente passa a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus pelo Mestre, o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. A quinta obra do Espírito Santo é fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé, nos libertando da dúvida e da incredulidade. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, através da oração em línguas e da meditação sobre a palavra, nossa fé é fortalecida, nossa fé é edificada. Nós edificamos a nossa fé sobre a palavra de Deus com a ajuda do Consolador, o Espírito da verdade, que intercede por nós, que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E isso é maravilhoso, né? E aí nós nos sentimos fortes na fé, edificados na fé, e conseguimos resistir à dúvida e à incredulidade que o inimigo lança contra nós, né? A sexta obra do Espírito Santo, que nós ministramos na quinta passada, é curar e restaurar o nosso caráter, desenvolvendo em nós, aperfeiçoando em nós as 9 virtudes do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, dos versículos 22 ao 23. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Isso é glorioso. E aí nós falamos da sétima obra do Espírito Santo, quinta passada. Você vai se lembrar. Ele quer restaurar a nossa personalidade, curar a nossa alma, né? Curar o nosso interior, restaurar a nossa personalidade, nos libertar da bipolaridade, né? O que é uma pessoa bipolar? É aquela pessoa que está numa gangorra emocional, ela tem um temperamento bipolar, ela tem oscilações, variações emocionais no seu temperamento, na sua personalidade. De manhã ela está de um jeito, à tarde ela está de outro, à noite ela está de outro. Tudo isso é fruto de uma alma enferma, de uma alma doente. Se nós nos entregarmos ao Espírito Santo
ele tem o poder de restaurar a nossa alma, curar a nossa alma e, por consequência, restaurar a nossa personalidade, para que elas reflita a personalidade de Cristo, né? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Tem que exalar o cheiro de Cristo, né? O cheiro do Senhor nesse mundo, para que as pessoas reconheçam que Cristo vive em nós, que Cristo está em nós, não é? Glória a Deus por isso. Bom, agora eu vou dar mais 3 obras do Espírito Santo, e aí vai totalizar 10 obras. Aí na quinta-feira eu vou dar mais 3, e no culto de domingo, aí nós damos mais 2, e revisamos as 15 obras do Espírito Santo, nesse próximo domingo, que vai ser um culto maravilhoso, e a coleta de alimentos da IHM, esse trabalho lindo que a nossa igreja realiza em prol das 18 ONGs parceiras, da agência missionária e de dezenas de famílias que estão sendo abençoadas e socorridas com doação de alimentos, né? Bom, vamos lá. A 8ª obra do Espírito Santo. Abre o teu coração. A 8ª obra do Espírito Santo, com base em Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 5, e 1 Coríntios 15, é desenvolver em nossos corações valores eternos. Sim, nos libertando das paixões e corrupções deste mundo, desenvolvendo em nós valores eternos, né? Como que ele faz isso? Abrindo o nosso entendimento e os nossos olhos espirituais, para que nós desenvolvamos uma forte visão de eternidade. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita, se resume somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis que todos os homens, né? Por isso que nós temos que a nossa esperança em Cristo, ela tem que ser uma esperança fundamentada na eternidade com Deus. Por isso que Paulo diz também em Colossenses 3, olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós precisamos entender que nossa pátria não é aqui, nossa cidade não é aqui. Aqui nós somos peregrinos, diz a Bíblia. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa pátria é o céu. Como diz Pedro, nós somos cidadão dos céus. Paulo diz também, concidadão dos santos, da família de Deus. Entende, não? E nós precisamos entender que nesse mundo aqui, nós estamos aqui de passagem, para cumprir o propósito de Deus, que é pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Em breve, o nosso Senhor e o nosso Salvador virá nos buscar. Por isso que nós precisamos desenvolver uma forte visão de eternidade, para que a gente desenvolva no nosso coração valores eternos. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né, não vem do Pai, mas vem do maligno, vem do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o Paulo diz, nu viemos para esse mundo e nu voltaremos. Então a gente não deve ser seduzido pelos prazeres transitórios, enganosos e destrutivos desse mundo. E é importante o teu coração e a tua mente estarem conectados com Deus,
estar em harmonia com os valores eternos, porque em breve o nosso Senhor e Salvador virá nos buscar. Muito em breve as trombetas soarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente entre as nuvens com Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. E aqui vai ficar tudo. E vale relembrar, 2 Pedro 3, tudo nessa terra vai ser destruído com fogo. O primeiro juízo de Deus foi com a água do dilúvio, na época de Noé. Entende? E só se salvou Noé e sua família, porque entraram dentro da arca. E a arca representa Cristo. Cristo é a nossa arca de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Diz o texto que primeiro Deus destruiu com águas do dilúvio. Né? Mas agora Deus vai mandar fogo, vai destruir com fogo. Tudo nesse planeta vai ser destruído. Tudo. Então por que a gente vai colocar o coração nas coisas desse mundo? Por quê? Se aqui tudo vai ser destruído. E se a igreja verdadeira de Cristo vai subir? O que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Que loucura! Né? A Bíblia fala, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem vai ficar para quem? Por isso que essa é a 8ª obra do Espírito Santo. Desenvolver em nós valores eternos. Quando a gente tem visão de eternidade e valores eternos, nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós temos valores eternos, visão de eternidade, muda as nossas prioridades. Nós não vamos desperdiçar a nossa vida, a nossa energia com as coisas desse mundo. Nós vamos dedicar o máximo de tempo buscando ao Senhor, orando, se consagrando, buscando o reino, buscando conhecer Deus melhor, buscando nos encher do amor, do poder, da sabedoria do Espírito Santo, para que nós possamos servir a Deus com excelência, com fidelidade, para que nós possamos estar preparados para o grande dia do arrebatamento da Igreja de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Abre o teu coração. Essa é uma obra do Espírito Santo. Muito crente vai ficar. O que aconteceu quando Deus mandou Ló e a sua esposa, seus filhos, saírem de Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir aquela cidade pagã, aquela cidade pecadora? Deus deixou claro, vão e não olhem para trás. Não olhem para trás. A mulher de Ló olhou e se transformou numa estátua. Né? O que significa isso? Olhar para trás. Não é o simples ato da curiosidade. O problema da mulher de Ló não foi a curiosidade para saber o que Deus, como que seria esse juízo. Não. Né? O que destruiu a mulher de Ló é que o olhar para trás significava que o coração dela estava preso naquele lugar, estava preso a todo aquele sistema, né? Preso a todos aqueles valores ímpios, pagãos. Ela gostava daquela vida ali, que era uma vida que era abominação para Deus ali. Por isso que o Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Infelizmente, entendeu? Aqueles que estão com o seu coração nos valores, nesse sistema maligno desse mundo, infelizmente não vão ser arrebatados, vão ficar, e vão chorar muito, e vão lamentar muito. Só vai subir aquele cujo coração está consagrado ao Senhor, ama o Senhor, ama o reino, tem valores eternos. Por isso que é uma obra super importante, realizada
pelo Espírito Santo na nossa vida, na medida em que nós damos condições e nos relacionamos com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Bom, outra obra gloriosa do Espírito Santo, que é a nona obra do Espírito Santo, a nona, é revelar a mim e a você o plano e o propósito de Deus. Entendeu? Quando você lê a Bíblia, quando você examina a Bíblia, quando você medita na Bíblia, você vai conhecer a vontade geral de Deus para todos nós. Aqui está a vontade geral de Deus, né? Mas no Salmo 139, verso 16, aí nós estamos falando da vontade geral de Deus. Nós estamos falando da vontade específica de Deus. Olha o que o salmista diz, ó: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, cada um deles determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha aí. Saiba você que antes mesmo de você nascer nesse mundo, Deus já te conhecia, Deus te escolheu, Deus te predestinou para que você pudesse nascer nessa terra, conhecer a Ele e servir a Ele cumprindo um propósito específico para a sua vida. Um propósito que só você pode realizar, só você pode fazer. Aí você fala, poxa vida, como é que eu faço para mim conhecer o plano específico de Deus para a minha vida? Como é que eu faço para me conhecer o propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Há milhares de anos atrás, houve uma reunião no céu. A Trindade se reuniu. Deus Pai, Deus Filho, o Verbo, logo, Jesus, e o Deus Espírito Santo. E ali, dentre muitas coisas que eles planejaram e estabeleceram, houve um momento na eternidade que o teu nome foi citado lá, o meu, né? E diz o texto aqui do Salmo 139:16, que no livro de Deus foi escrito todos os seus dias, cada um deles escrito e cada um deles determinado. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem é que conhece nos mínimos detalhes o plano e o propósito de Deus para a sua vida? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quem habita em você? O Deus Espírito Santo, Consolador. Então, o Espírito Santo conhece nos mínimos detalhes o plano e o propósito do Pai para a sua vida. Então Ele irá revelar a você. Homem nenhum pode fazer isso aí. Você pode fazer seminários, fazer cursos, você pode acrescentar conhecimentos, mas o plano e o propósito de Deus, eterno, perfeito para a sua vida, o único que pode te revelar, o único que pode ir desvendando esse plano, desvendando esse propósito, é o Espírito Santo. Só Ele pode, só Ele. Só Ele pode, né? Só Ele pode. Por isso que você tem que ter comunhão com Ele. Por isso que você deve orar em línguas. Você deve passar tempo na presença do Espírito Santo, para que Ele interceda por você com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Se você andar em comunhão com o Espírito Santo, você não irá se desviar da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que só existe uma maneira de você andar na perfeita vontade de Deus para a sua vida e cumprir o seu propósito. É andando com o Espírito Santo, é tendo comunhão com o Espírito Santo, é se entregando ao Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo, aleluia. Vamos agora falar da 10ª obra do Espírito Santo na nossa vida. A 10ª obra do Espírito Santo na nossa vida
é manifestar por nosso intermédio os dons espirituais que estão relatados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 29, Efésios 12, do 3 ao 8, né? Ou melhor, Efésios 4, do 11 ao 16, e Romanos 12, do 3 até o 8. Né? Lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala que existem 9 dons espirituais, 9 dons. O que é um dom? Dom é uma manifestação do Espírito Santo para um fim proveitoso. É a manifestação do Espírito Santo para capacitar os 5 ministérios que Deus estabeleceu na igreja. É uma mão cheia, 5 ministérios. Ó. O dedo polegar, tá? Que tem conexão com os outros dedos, ó, é o apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Aquele que é enviado. Enviado para quê? Para estabelecer igrejas, estabelecer pastores, né? E estabelecer os fundamentos doutrinários do Evangelho de Cristo. Esse é o apóstolo. Né? Tem gente que acha que o apostolado terminou lá na igreja primitiva com os 12 apóstolos. Não é verdade. É um ministério que continua ainda, tá? Deus estabeleceu também, aí vem o dedo indicador. Quando você vai apontar um caminho para alguém, você não usa o indicador? É o profeta. O que é o profeta? É aquele que traz uma palavra atual de Deus para a sua geração. Isaías fez isso, Elias fez isso, né? Eliseu fez isso, Ezequiel fez isso, João Batista. Deus também tem profetas na igreja, né? Isso é importante. Diferente do dom de profetizar. E nós estamos falando do profeta. Tá? Aí vem o dedo maior. O que é o dedo maior? O mais longo, que vai mais longe. Que é o evangelista. Ou missionário, como você quiser. Entendeu? É aquele que vai em lugares longínquos pregar o evangelho, aonde ninguém ouviu ainda. Aí vem o dedo, tá? Esse dedo aqui que é o pastor. É o pai espiritual dos novos convertidos. É aquele que dá mamadeira para o novo convertido. É aquele que apacenta o rebanho. É aquele que ensina minuciosamente, né? É aquele que cuida do rebanho, protege o rebanho dos lobos, entendeu? Das falsas doutrinas. É aquele que cuida dia após dia do rebanho, né? E o último dedo da mão, que é o dedo que você coça o ouvido quando está coçando, e ele entra em qualquer ouvido, né, porque ele é um menorzinho, um fininho, é o mestre. Né? Deus estabeleceu mestres na igreja. E todo pastor, ó, nem todo mestre é pastor, mas todo pastor deve ser o mestre, porque ele tem que ensinar o rebanho. E o mestre, ele é caracterizado pela habilidade, a facilidade que ele tem de ensinar a palavra. De maneira muito clara, de maneira muito objetiva, que qualquer um pode entender. Não é? Então esses são os 5 ministérios. Veja bem, além desses 5 ministérios, tem 3 serviços, que está lá em 1 Coríntios 12, 27 e 28. É o dom de socorros, é o dom de governos e variedade de línguas. Bom, aí veja bem, aí o Espírito Santo, ele estabeleceu 9 dons espirituais para capacitar esses ministérios. São 3 dons que mostram alguma coisa, que é o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria e do discernimento de espírito. Dons que mostram. Tem os dons que falam alguma coisa, que é a profecia, a variedade de línguas e o dom para interpretar as línguas. E tem 3 dons que fazem alguma coisa. Os dons de curar, a operação de maravilhas, né? E o dom da fé. Para que servem esses 9 dons? Né? Para capacitar pastor, presbítero, evangelista, profeta, mestre, para realizar a obra de Deus. Quem é que manifesta esses dons? Quem é que manifesta esses dons espirituais e nos capacita? É o glorioso Espírito Santo Consolador. É Ele. Quanto mais você ora,
Quanto mais você medita, quanto mais tempo você passar com o Espírito Santo, maior será a evidência dos dons espirituais na sua vida. E maior será a evidência dos dons ministeriais. E você vai poder, servir ao Senhor, entendeu? Com excelência, com bastante unção, com autoridade, com sabedoria e habilitação. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então nós já falamos de 10 obras do Espírito Santo, 10 obras. Quero convidar você, depois de amanhã, dia 26, quinta-feira, 7h30 da noite, pegar a 7ª parte dessa série de estudos, as poderosas obras do Espírito Santo. Aí nós vamos dar mais 3 obras do Espírito Santo. Aí vai ficar 13, aí vai faltar 2. Aí no domingo, tá? Dia 29, 5 da tarde, quinta-feira vai ter o link aí para você fazer as inscrições, tá? Nós aumentamos a capacidade dos cultos, para que você possa participar, venha estar conosco. Vamos louvar o Senhor, vamos buscar o Senhor juntos, e vamos trazer então a última parte dessa mensagem, as poderosas obras do Espírito Santo, falando da 14ª e a 15ª obra do Espírito Santo. Por isso que é de fundamental importância se entregar ao Espírito Santo. É uma das decisões mais importantes que você pode tomar. Desligar um pouco a TV, desligar um pouco o celular e passar tempo a sós com o Espírito Santo. Passa tempo a sós com o Espírito Santo. Ore em línguas. Medita na palavra. Adore a Cristo. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar melhor disso no domingo. Tá? Você gostou desse estudo? Você gostou dessa palavra? Te edificou? Te abençoou? Dá aí um curtir, E compartilha desse vídeo para que outras pessoas possam assistir, através do Facebook e também no YouTube, no nosso canal do YouTube. Nós vamos alcançar muitas pessoas. Nós estamos alcançando pessoas dentro do Brasil e estamos alcançando pessoas fora do país. Porque a palavra não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Abre o teu coração, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer por esta palavra que nos foi ministrada. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. A tua palavra está para sempre firmada no céu, ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Pai, que esta palavra fique gravada nas mentes e nos corações. Confirma ela, Espírito Santo, testifica dela. Oh Pai, opera sinais e maravilhas. Nesse momento agora, salva aqueles que precisam nascer de novo, Pai. Ó Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, liberta o oprimido, liberta o enfermo, Pai, que todo esse vírus, essa Covid, nós amaldiçoamos esse vírus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão enfermos, caídos, Pai, levanta agora, Pai, cura o Fernando. Oh Pai, cura, Senhor, o Fernando e a sua esposa, filhos da irmã Socorro. Levanta eles, Pai. Tira esse vírus, Pai. Cura o pulmão deles. Restaura a saúde deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família. Abençoamos cada lar, Pai. Que o Senhor derrame o teu amor em cada coração. Derrame a tua paz, o gozo do Espírito, a unção do Espírito e as bênçãos do Senhor. Eu te abençoo, eu profetizo sobre a tua vida muitas bênçãos sobre você e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba aí, tá bom? Abre o teu coração, medita nessa palavra. Um beijo aos irmãos, até quinta, hein?